O tema de hoje para a nossa meditação é Apocalipse, segunda parte, os sete selos. Jesus venceu para abrir os sete selos e revelar os últimos acontecimentos que estiveram ocultos e haveriam de se cumprir dentro dos 70 anos proféticos, conforme a profecia de Daniel. Não podemos confundir a abertura dos selos com juízo ou sentença. Jesus não veio para condenar o homem, ele veio para salvar. Em seus ensinos, sempre um alerta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. À multidão, Jesus falava por parábolas, mas aos seus discípulos, em particular, era dado a entender os mistérios. A abertura dos sete selos foi o anúncio de uma sequência de acontecimentos que haveriam de vir logo após a sua morte e a sua ressurreição. Disse Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Surgirão falsos profetas, guerras, fomes, pestes, terremotos. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Todas essas coisas são o princípio de dores, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Há uma semelhança entre a visão do profeta Ezequiel, que está no cativeiro na terra dos caldeus por causa da rebelião do povo, e a visão de João, que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. São duas visões para um povo em tempos distintos, antes e depois de Cristo. Todos os reis, profetas e sacerdotes apontavam para um acontecimento profético para Israel e que se cumpriu fielmente no nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele não veio falar nada de si mesmo, mas tudo o que o Pai lhe ordenou. As leis e os profetas duraram até João Batista. Capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Na segunda vez que João foi arrebatado, ele foi levado além da porta do céu, diante do trono de Deus, para testemunhar e notificar aos seus servos os últimos acontecimentos para a vida eterna. João foi o escolhido para participar de uma grande festa espiritual, onde o anfitrião era o Filho de Deus. Ele foi transportado para além da medida do homem, fora dos limites desse mundo, ou seja, uma visão ampla que ao homem natural não é dada a conhecer se não for pelo Espírito. João não viu Jesus, o filho de Maria, ou aquele Cristo que se revelara a eles antes de ir para o Pai. Agora ele viu Jesus, o Cristo, ser glorificado. Capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João chorou muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E no meio do trono, entre os anciãos, estava um cordeiro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, e milhões, e milhares de anjos, prostraram-se diante do cordeiro e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo e língua e povo e nação. Toda autoridade no céu e na terra lhe foi dada. Agora ele era Deus, confirmando assim suas palavras. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como que em voz de trovão: Vem e vê. Este capítulo descreve a abertura dos 6 primeiros selos. Porém, nos chama a atenção para a abertura dos 4 primeiros selos, anunciados pelos 4 animais, os mesmos que estiveram presentes na profecia de Ezequiel, isto ainda no Velho Testamento. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Quinto selo, Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Após o derramado do Espírito Santo, disse Jesus: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O quinto selo revela um importante mistério. A salvação é para todo o que nele crê. É individual e será revelada somente após a morte. Os discípulos seriam perseguidos e mortos por testemunhar que Cristo estava vivo. Eles foram chamados, batizados com o Espírito Santo, mas ainda assim eles tinham o livre-arbítrio. Para o fiel, havia uma promessa: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Porém, para os infiéis e incrédulos, que não se arrependessem de seus pecados dentro dos 70 anos proféticos para Israel, após a morte, esses seriam tragados para o lugar de tormentas para aguardar o dia do juízo. Esta é a grande tribulação para a alma após a morte. Lucas 12:20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sexto selo, Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. No ano 70 depois de Cristo, o juízo de Deus viria sobre Israel. Morte e destruição. Jerusalém seria destruída, o templo queimado e toda sorte de mal viria sobre a cidade infiel, conforme as palavras de Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ainda, sai dela, povo meu. Capítulo 7. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Após a morte e ressurreição de Cristo, era necessário que os fiéis de Israel, de todas as tribos, língua e nação, fossem selados pelo poder do Espírito Santo, conforme está escrito: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Este seria o tempo de misericórdia de Deus para que Israel se arrependesse de seus pecados, antes da destruição de Jerusalém. Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste.
eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. A todos a paz do Senhor.